Eu tava vindo aqui falar que hoje eu não vou postar o devocional, que essa semana eu não postaria o devocional, porque foi uma semana complicada, nós tivemos um luto em família e aí os dias passam e a gente não tem como parar pra fazer algumas coisas, né? Foge da nossa rotina, da nossa agenda e a gente tem que ser flexível pra isso. Só que bem no momento em que eu decidi fazer isso, me veio, por que não falar do luto, né? A gente ainda não falou sobre luto aqui no devocional. E tem muita coisa pra falar sobre o luto, mas falando de uma maneira assim, lógico, um pouco terapêutica, mas falando da minha experiência pessoal também, o luto é muito subjetivo, né? Ele tem muito a ver com o meu tipo de personalidade, de temperamento. Ele é algo assim que cada um sente à sua maneira. Nós sabemos, e eu não vou martelar aqui essa parte teórica sobre as fases do luto, nós sabemos que nós temos a fase da negação, da raiva, enfim, da barganha, mas não queria entrar neste mérito, queria entrar no mérito de que primeiro, quando Jesus veio para a Terra, ele ensinou pra gente as emoções humanas, como lidar com ela, exemplificando como ele fazia, por isso ele veio como homem, né, para que a gente entendesse o que é possível, né, de ser feito como homem. E Jesus chorou no luto. Jesus, ele fez um dos milagres dele aqui na Terra, no luto de um amigo, mas antes ele chorou a morte desse amigo. Então, emocionar com o luto é totalmente humano, né? Uma das coisas que eu sempre comento na terapia para algumas pessoas que conversam comigo, que vêm em fase de luto, depressão pós-luto, alguma coisa nesse sentido, é que existe a fase dos primeiros. Nós vamos passar pelo primeiro aniversário da pessoa sem ela aqui, o primeiro nosso aniversário sem a pessoa aqui, o primeiro dia dos pais, o primeiro dia das mães, o primeiro final de ano, o primeiro Natal, o primeiro. Depois de alguns anos, quando a gente já entendeu que a gente vive de saudade e não tá mais no processo do luto, a gente vai até viver e se essa pessoa estivesse aqui, como seria que, né? Como seria se essa pessoa ainda estivesse aqui? Como seria se minha mãe tivesse participado do casamento do meu filho? Como seria se minha mãe tivesse participado da minha formatura? Como seria se o meu pai estivesse comigo no meu primeiro dia de aula? Como seria se o meu irmão estivesse comigo no meu primeiro dia de emprego? Enfim, né? Cada um vai ter o seu como seria depois. Mas já é um sem dor, né? É aquela coisa de já não dói mais. A gente lembra da presença, a gente lembra da pessoa, e como era alguém importante pra gente, a gente compartilha de querer que talvez essa pessoa estivesse aqui nesse momento com a gente. Mas algo muito importante da gente dizer é que o luto é narcísico. O que isso quer dizer? Ele passa por mim. Por mais que seja o outro, mas ele passa por mim. Como eu vou viver de agora em diante sem essa pessoa na minha vida? Então passa por mim. Por mais que eu tenha visto a dor do outro no caso de uma doença, ou por mais que eu olhe e fale, aquela pessoa não tá mais aqui para viver tudo que ela tinha para viver, no caso de uma morte repentina, de alguém mais jovem, enfim, essa dor, a gente não olha diretamente para a pessoa. Num primeiro momento, a dor passa por não ter essa pessoa na minha vida. Então ela passa por mim. Ela é narcísica. Por isso que cada um tem um jeito de sentir essa dor. Como que eu vou? Como eu vou? Como será a minha vida sem essa pessoa presente aqui hoje? E aí cada um tem o seu momento de dor. Tem uns que o luto dura pouco tempo, tem gente que o luto dura anos e precisa de terapia, precisa de ajuda. Mas uma coisa importante da gente entender é que não parece, porque as pessoas não falam muito sobre isso, as pessoas falam sobre a tristeza do luto, mas muitas pessoas sentem culpa e vergonha por viver o luto, mas porém ter momentos de alegria. E isso, gente, é super natural. Porque por mais que eu esteja no luto, que alguém importante morreu e foi embora, eu estou separada dessa pessoa, ela não está mais aqui, eu ainda assim tenho uma vida e eu vou ter momentos de alegria, glória a Deus por isso. Como seria se não tivéssemos? Morreríamos junto de tanta tristeza. Então, assim, não sinta culpa de ter alegria, um momento de alegria, um dia de alegria, porque você está em luto. É Deus providenciando para você leveza. Lembra que Ele promete que a gente vai ter aflição, mas que Ele pode nos trazer descanso? Momentos de alegria são, para mim, totalmente o descanso de Deus cuidando. Então, assim, não sinta culpa de ter momentos de alegria. E da mesma maneira, se você guardou mágoa, culpa ou qualquer outro sentimento de alguém que foi embora,
lembre-se de trabalhar isso dentro de você. Não é porque a pessoa não tá mais aqui que eu não consigo trabalhar isso. Eu consigo trabalhar. E se por um acaso eu tiver dificuldade, como eu sempre digo, tudo aquilo que eu tenho dificuldade de resolver, não dá pra ficar arrastando na dor e reprimindo. Eu posso levar pra terapia e eu posso ter uma ajuda pra passar por esse processo. A verdade é que nós sofremos no luto porque nós não fomos feitos para separação. Deus não tinha nos feito para separação. A separação é um momento muito doloroso, é muito difícil, porque a gente tá contra a nossa natureza. Então, fica a esperança, né? Aí é de quem é cristão, de quem acredita, né? Na vida eterna, glória a Deus, porque eu acredito nisso. E de que um dia a gente vai se encontrar na vida eterna. Então, assim, como eu honro as pessoas que se foram, vivendo da melhor maneira possível o tempo que eu tenho para viver. Que tantas pessoas que se foram, às vezes até muito cedo, embora deste mundo, e que gostariam de ter podido viver mais, ter aproveitado melhor a vida. Então, como eu honro alguém que se foi, vivendo da melhor maneira possível esta vida que eu tenho para viver.